Manchete, Agenda Gilce Campos. Oferecimento Policlínica Granato, saúde e bem-estar ao seu alcance. E Rio Cenário. Olha que programa pra cima, gente. Depois dessa entrevista ótima com a Clélia Blanco, que continua aqui do meu lado, a ideia é essa, chega de sofrimento. Nós estamos aqui com Regina Ximenes, psicogeriatra, doutora Aníbal Truzzi, psiquiatra do envelhecimento, e a Clélia falou do terceiro sexo. Chega de sofrimento. Bom dia para vocês todos. Bom dia, Regina. Bom dia, querida. Bom dia a todos. Não é que bom. E você também, doutor Aníbal? Bom dia, Gilce. A Clélia já está aqui, né? Bom dia para os meus colegas aqui, né, de bate-papo. Agora, olha, Regina e Aníbal, você vê, a Clélia trabalha na Defensoria Pública da Diversidade Sexual. A Clélia falou do terceiro sexo e falou de como a sociedade avançou em direção a essas pessoas, que hoje já mudam de nome, que hoje já fazem suas famílias, que hoje são felizes, né? A Clélia não é homossexual, ela é mãe de 3 filhas, mas ela olha para isso como se fosse um problema dela. Aí está a diferença. É como, e eu acho ela muito parecida com a Regina Ximenes, que é psicogeriatra, e que ela trabalha para incluir pessoas. Não é isso, Regina? Inclusive a sexualidade na terceira idade. Existe isso? Existe. Queria fazer só aqui um adendo à Clécia, né? Clélia. Parabenizar o trabalho que você faz e complementar pensando o que é homossexualidade. Não é nada mais, nada menos do que a expressão da sexualidade humana, aonde você pode desenvolver, engloba tudo, sentimentos, afetos, emoções, né? Amor, raiva, que está incluído em emoções, enfim. E que, quando a gente para pensar, a gente tem que lembrar que, como isso há muito tempo atrás já foi aceito em outras sociedades. Quando a gente pensa na Grécia, quando a gente pensa em Roma, né, cada vez que a gente viaja, acaba numa termas daquela, já vem até o imaginário da gente, meu Deus, como seria isso aqui? Né? Então, assim, isso já existiu. Num determinado momento da sociedade, isso passou, virou um tabu por questões mesmo eu acredito, da produtividade, né, para você também manter um pouco do controle, no sentido onde você tem gêneros definidos, papéis definidos. E aí o que aconteceu? Você começou a dividir o mundo entre normal e patológico. Os loucos no passado, eles não eram apenas loucos os que estavam internos em hospitais psiquiátricos, eram asilos psiquiátricos onde se colocavam mendigos, prostitutas, tudo aquilo que ficava marginalizado, que não podia ser visto, que tinha que esconder para debaixo do tapete, ou, como a gente diria, para dentro do armário. Isso já aconteceu no passado nas mais variados segmentos. Olha, agora eu me lembrei de Ricardo Coração de Leão, filho de Eleonora de Aquitânia. Ele era homossexual, sempre foi. Agora, e era isso, como tantos reis foram, né, na Idade Média, enfim. E ele, aquele rei que construiu a capela de Westminster, casada com a filha de Filipe I da França, sempre foi homossexual. Aliás, o amante dele era Spencer. Ele era da família da Diana Spencer. Que ele pegava as pérolas da rainha, botava daqui até o pé, cheia de pérolas. Bom, mas eles tinham que casar para ter filhos, para ter descendência. Ricardo Coração de Leão foi casado. Que é um cumprimento de um papel social. O papel social que você está falando. Mas isso todo mundo sabia, não era escondido, né? É como você está dizendo. Agora, você que trabalha na geriatria, você tem que
trabalhar com isso tudo, né, Regina? Incluir isso tudo, né? Com certeza. Assim, a sexualidade na terceira idade também é um papel de inclusão. Mas a gente tem que lembrar que também gera sofrimento psíquico. Por quê? Porque o ser humano ele tem singularidades, né? Enquanto estava no intervalo, a gente estava conversando sobre o problema dos transexuais. Há transexual que quer fazer a cirurgia e há outros que não querem. E nem por isso eles deixam de ter uma subjetividade feminina, que é a forma como eles se veem no mundo, como eles vivem, como eles sentem. Eles são mulheres, psicologicamente falando, eles são femininos, né? Mas, mesmo no transexualismo, você também tem a singularidade da sua escolha. Então, é o que eu sempre coloco para os meus pacientes de terceira idade, né? Qual é o papel de um terapeuta no consultório? É ajudar o seu paciente mais velho a fazer escolhas de vida que devolvam a vida para ele. Lógico. Olha, né? Que coisa bacana. Escolhas de vida, mas que me possibilitem devolver a minha vida. Eu tenho como emblemático aquele filme Elsa e Fred. Quem nunca viu, não perca, porque fala dos desejos, das realizações, das fantasias e, acima de tudo, das possibilidades. Porque a grande questão do envelhecimento é como eu posso trazer tempero, né, para a vida daquelas pessoas. Né? Eu até brinco, eu digo que um terapeuta também é um chefe de cozinha, né? Porque a gente tem que trazer tempero, tem que saber misturar os ingredientes para ver que tipo de alimento, né? Se é salgado, o que vai sair de sobremesa, de entrada. E quem vai me dizer o problema é o paciente. Nessas terapias pós-modernas, que se aplicam muito também na homossexualidade, quem me diz que é o problema é o paciente. O paciente co-constrói o problema junto com o terapeuta, e o terapeuta co-constrói a solução em conjunto. Então, se eu tenho, por exemplo, uma criança que é filha de um casal de homossexuais feminina, se para aquela família aquilo não é o problema, aquilo não é um problema mesmo. Então, essa é a abertura do setting terapêutico, entendeu? Agora, vocês viram, a gente saiu do zero para onde nós estamos agora, porque ninguém nem olhava para a pessoa da terceira idade nas famílias, né? Então, o doutor André Truzzi, que é psiquiatra do envelhecimento, deve perceber que o papel de vocês agora, ele tem espaço. Só retificando, meu nome é Aníbal Truzzi. Que eu chamei você de agora, não chamei de Aníbal? André. Eu chamei de que agora? André. Ah, é. É por causa do Juninho. Juninho, você atrapalha. Você atrapalha. Você é o presidente do programa, agora posso te demitir também. Vem cá, por falar de... Algum de vocês aqui já viu programa de rádio com presidente? Não. Para mim é a primeira vez. Pois esse Parabéns, programa, presidente. você quer se exibir, você quer entrar aqui, tá vendo? Vai entrar. Fica. Dá bom dia. Ó, vai pegar o meu... Diga, dá licença, presidente. vai dar o bom dia a esses ilustres convidados, mas logo eu... Você que me atrapalhou. Olha, não. Você que me atrapalhou. Hoje você não está com aquele seu belo óculos. Ah, entendi. Foi isso. Foi só um atropelo. Né? Faz parte do trabalho. Tá, então mas o assunto tá ótimo. Tá gostando. Tá feliz, ótimo. Presidente? Sempre. Esse é a Agenda Gilce Campos, assim, nessas manhãs. E nesse papo maravilhoso, que é um papo autêntico, um papo de rádio para os nossos ouvintes, melhor ainda. E é importante o assunto, muito, né? Importante. Lembrando, com leveza. Com leveza, lógico. É isso? Exatamente. Com muita leveza, com profissionais aqui gabaritados para falar do assunto. Tá. Olha aqui, vou dizer uma coisa para vocês. O Juninho é um dos maiores comunicadores de rádio do Rio de Janeiro. Parabéns. Atenção, Juninho tem vários programas. Mas diga, voltando a essas pessoas que eram as excluídas. Sim. Fala, doutor. Então, bom, primeiro eu queria parabenizar a Clélia e a Regina também, porque nós que cuidamos, nos propomos a cuidar, né, de homossexuais e idosos, eu acho que a Clélia falou de uma coisa fundamental, que é a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro. E é uma condição importantíssima para a gente lidar com esses grupos que sempre se colocaram à margem da sociedade, né? Eu acho que essa questão do
homossexualismo na terceira idade, a gente vai precisar de novos olhares em função dos novos arranjos familiares que vão surgir a partir daí, né? Eu tenho uma experiência com os cuidadores familiares de idosos e eu fico pensando, né, como vai ser daqui para frente essa questão de cuidar de um idoso homossexual, né, que provavelmente, não sei, pode não ter filhos biológicos, não é? Quem vai cuidar? E se vão cuidar, como é que vai ser esse olhar? Então é algo que a gente tem que pesquisar bastante, né? Porque é muito novo. Muito novo. Entendeu? E é desafiador. É desafiador porque tudo caminha, a natureza, os filhos, família, tudo caminha numa outra direção. Até mesmo porque, Gilce, hoje a gente tem novas conjugalidades. E que começou com o divórcio. Então, você não tem apenas essas conjugalidades homoafetivas. Você já tem hoje filhos, irmãos, que têm irmãos em comum. Um irmão só por parte de pai, irmão só por parte de mãe. Ou então os enteados da mãe, que são como se irmãos fossem, porque foram criados juntos. Então, nós estamos falando de diversidade como um todo, gente. A nova conjugalidade está redesenhando a história até dos cuidados no envelhecimento, não é isso, Aníbal? Sim, com certeza. Você está sentindo isso? Eu estou sentindo isso, sim. Eu acho que a nossa sociedade está sempre em transformação. Essa vai ser uma das principais transformações nos próximos anos. Você acha que, por exemplo, o filho... Já estamos falando de outra coisa. Estão falando do casal que ela cria filho dele. Exatamente. Peraí, então, que na velhice, será que ela vai ter apoio? Vocês já chegaram nesse... Eu tenho no consultório um casal interessantésimo, porque eles não têm os nossos do filme, mas eles têm os deles, né, os dele e os dela. E, na realidade, ele se refere aos netos, que são enteados, filhos do enteados, como se netos fossem, porque os criou desde pequenos. Então, assim, vai o mesmo conceito, né, que a gente tem que ampliar. O que é afeto? O que é o relacional? O que é filiação? O que é conjugalidade? Está ligado pela ponte do coração, gente. Então, é igual. É a nova família, né? A nova família que se desenha aí. E não é só no campo do nosso país, do Brasil. É a nova família mundialmente falando, né? Que hoje a família antiga era pai, mãe, filhos. Hoje... essa família pode ser pai, mãe, o pai que não é o pai, que é o pai que casou com a mãe que não é a mãe, que é a mãe que casou com o pai, e daí vai. E o que você traz para a gente dessa experiência de mamãe, papai? O que você tem vivido nisso? Olha, a nossa experiência nesse sentido, a gente ainda não teve casos assim muito concretos juridicamente falando, né? Eu posso te falar do meu olhar perante a sociedade. A criança fica com o sobrenome das duas ou dos dois? Fica. É mãe e mãe na certidão de nascimento. Não aparece a figura do pai, a não ser que elas queiram colocar o pai, né, havendo um doador, as duas mães resolvem que aquele pai vai ser presente, então o nome do pai vai entrar. Então vai ficar pai, mãe e mãe. A criança vai ter literalmente isso que você falou, duas mães e um pai. E pode ser o contrário, pode ter dois pais e uma mãe. E pode não ter mãe nenhuma, pode ter pai e pai. É a nova família. Agora, eu queria falar de novo com o doutor Aníbal também sobre o envelhecimento. Tem muito preconceito contra o idoso, né? Sem dúvida. Isso é um negócio assim, é louco. A minha mãe, que infelizmente morreu, e que era engraçada de rolar. Eu rolava de rir com ela. Então, um dia, só para vocês terem a noção, eu fui um coquetel na casa até do meu compadre, que estava fazendo aniversário na Lagoa, homens de terno e gravata, estava chiquérrimo. Quando mamãe, que é amiga deles, era amiga, quando eu olho, estava mamãe fazendo palavras cruzadas no sofá com as pernas assim, em cima da mesa de centro.
outro fazendo... Quando eu vi aquela cena, eu digo, mamãe, eu cheguei perto, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Tire esse... Você está fazendo palavras cruzadas, mamãe, aqui, com as pedras. Ela disse, minha querida, não se preocupe, ninguém me vê, eu sou uma alma. Já pensou que Eu ela tivesse posso com fazer demência? careta, eu posso tirar roupa, eu posso me rasgar. Mas ela fez isso, ela fez uma brincadeira comigo, engraçadíssima. Mas te assustou. Mas ela tinha muita razão, né? Sem dúvida. Tem muitos estudos nessa área, principalmente nos Estados Unidos, de um fenômeno chamado ageísmo, né? Que é justamente o preconceito que existe em determinado grupo etário, né? O mais comum, sem dúvida alguma, é o preconceito contra o idoso. Eu acho que é uma luta diária, né? Essa luta da inclusão do idoso na sociedade. E eu acho que a gente ainda tem muito do que buscar, né, para combater o ageísmo, porque eu acho que a gente percebe isso no dia a dia. As pessoas completamente. sofrem, né? Muito, né? Para se locomoverem na rua. Eu acho que em todas as camadas sociais. O ageísmo está presente em todas as camadas sociais. E né? tem um caso que eu considero até emblemático, que eu atendi, muito interessante, que eu fui procurada por um filho porque estava nervoso, porque o pai estava namorando uma mulher um pouco mais velha do que ele. O pai tinha 70 e... não sei se 76 ou 78, agora eu fiquei na dúvida. Ela tinha 80. E exatamente era um preconceito às avessas, porque ele dizia o seguinte, mas como é que pode? Ele agora, eu acho que ele ficou louco, porque em vez de pegar uma garota nova, ele não para de comprar bolsa. Eu morri de rir, porque é um objeto de desejo das mulheres, e quanto mais velha, mais desejo por bolsas e sapatos. Essas mulheres aqui compartilham da ideia. Então, assim, havia um preconceito do próprio filho quanto a esse tipo de sexualidade. E tem... de todas as formas possíveis. Um outro senhor que pai de 3 filhas, já tinha ficado viúvo aos 58 anos, ele tinha 70 e poucos anos, e a demanda das filhas também era uma demanda às avessas. Elas também estavam preocupadas, porque o pai não queria mais namorar, ter vida sexual. E aí, qual era a demanda das meninas? Que não eram meninas, eram mulheres... né? O que estava acontecendo? Será que arranjar um novo amor não auxiliaria na depressão, tudo isso? E ao investigar, ele não era um deprimido. O que acontece é que a colocação dele foi, mas eu nunca gostei de sair mesmo muito. Eu fiquei viúvo muito cedo, eu praticamente acabei ali, vi minhas filhas casarem, criei meus netos. Então também é uma questão de quê? De conforto, de opção. Eu acho que é isso que reside o trabalho do terapeuta. Quais são os desafios, quais são as opções do seu paciente e respeitá-las. Como a gente respeita a orientação sexual, a gente respeita também a escolha e a opção do paciente idoso. Enquanto uns clamam pelo sexo, né, o que é vida, a gente sabe que vínculos afetivos, inclusive... estão hoje considerados como... eles previnem doenças, né, Aníbal? Né? Ele pode falar melhor. Tipo como? Como assim, doutor Aníbal? Pois é, a gente sabe, na população idosa, no grupo idoso, né, um relacionamento afetivo, fazer parte de uma rede de suporte social, estar inserido numa rede de suporte social, é fator de proteção contra a depressão, e hoje a gente sabe também em relação à doença de Alzheimer, às demências. Faz bem. É só a gente olhar na cara do idoso, a gente vai ver que ele está feliz quando ele está inserido socialmente. Existem iniciativas, né, até do governo municipal, dos centros de convivência, que são iniciativas fantásticas, que são lugares que os idosos podem ir completamente gratuitos e que eles podem fazer diversas oficinas, né, inclusive aulas de idiomas estrangeiros, e que promove justamente isso que eu estou falando, é a integração social. E agora me parece que tem a Universidade da Terceira Idade, Universidade né? da Terceira o ERJ, Idade. parece que Isso, promove, da UNAT, né? da UERJ. É a Universidade da Terceira Idade. Eu outro dia li sobre isso, achei um trabalho interessantíssimo
Interessantíssimo. Sem dúvida. Porque um dos meus afetos é pelo idoso também, né? Eu adoro velhinho, eu sou louca. Eu tive uma tia que foi minha mãe, que eu posso dizer assim, que eu cuidei até ela se desprender desse mundo e amo de paixão as pessoas idosas, porque eu acho que é para lá que a gente está caminhando, Com né? certeza. E eu queria te fazer uma pergunta. Será que esse preconceito que você falou que existe em relação ao idoso não seria por conta da nossa sociedade hoje viver uma ode da juventude? As pessoas não entendem que é para lá que estamos indo. Sim. Né? As pessoas acham que vão ser jovens a vida inteira. Será que não seria muito por aí? Eu acho que sim, mas esse preconceito já vem de muito tempo, né? Essa exclusão dos idosos na sociedade já vem de muitos anos. Muitos anos. Medo da morte seria? Eu acho que é uma negação, né? É muito Com em função da certeza. negação da própria finitude. Acho que está muito relacionado a isso. E a pessoa diz muito assim, eu não tenho medo de morrer, o indivíduo. Eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo de ficar dependente, mas ele está falando da morte. Ele está falando da finitude. Esse é o grande fantasma que atrapalha ele. E o idoso representa, de uma certa maneira, estamos chegando no fim, né? Eu sempre achei esquisitíssimo não poder falar palavrão na frente de avô, de avó, de pessoa mais velha. Não fala palavra, não fala isso, não fala aquilo. Gente, esses caras inventaram tudo, né? Quem foi que inventou? A gente não nasceu falando bobagem. É verdade. Eles é que inventaram essa história. E peraí, 1929, 1930, chegou nos Estados Unidos uma moça de 29 anos com uma filha sem pai, chamada Marlene Dietrich. Chega nos Estados Unidos, ganha dinheiro sozinha com cinema, sem homem, foi talvez a primeira mulher emancipada do século XX, deu para todo mundo, todos os homens, John Wayne, John Kennedy, Ernest Hemingway, tudo. E ela era homossexual, então ela teve caso com Greta Garbo. Ela tirou a outra amante da Greta Garbo. Com esta amante da Greta Garbo, que era uma espanhola, ela largou o cinema e foi para a guerra. Então, uma mulher dessa, com 80 anos, você podia falar qualquer coisa na frente dela, né? Com certeza. Tinha Nós tivemos a Dercy Gonçalves, com um emblema disso pra gente. Entendeu? Quer dizer, então, mas as pessoas acham que aquilo acabou, não pode falar. Pode falar o que você quiser para o idoso. Eu acho que eles vão se sentir até mais confortáveis a gente podendo falar. Eles estão falando há mais estão tempo. falando. Eles Pois é. convivem com o homossexualismo, com essa bandalheira. Não tem hoje uma mulher como Marlene Dietrich. É verdade. Não tem outra mais livre. Livro aberto. Hoje não tem uma mulher que a vida por aí que seja um livro aberto. A dela era nos anos 30. E ela sem marido, sem homem para sustentar, quando ela ia pegar um avião da Varig, a Varig botava uma cama para ela. Única vez que a Varig botou uma cama e ela, mulher, sozinha, livre, tinha caso com quem queria. Então, isso que a gente tem que ver, né? Vanguarda. Tinha uma mulher no Rio de Janeiro, nos anos 30, que tinha um harém, era uma cantora. E ela dizia, só sustento o homem meu solteiro. Casado não entra lá. Essa era ciumenta. E todo mundo sabia. Ela que lançou aquele samba-canção. Ai, oi, oi, eu nasci pra sofrer. Ela que lançou. Mas em contrapartida, Gilce, você vê o que aconteceu com a Beth Faria, que colocou um biquíni e foi à praia. E foi flagrada por um paparazzi, colocando o quê? De que as formas não eram adequadas para o biquíni. Então, assim, olha, isso que coisa isso já revoltante. Mas isso já é um outro fenômeno. É a internet que as pessoas dizem o que querem e o que não querem. Aí o próprio Chico Buarque declarou que quando botou as músicas dele na internet, poxa, as pessoas me odeiam, não gostam de mim. Na internet as pessoas dizem tudo, né? É o alter ego, né?
Mas é aquilo que você falou também, Regina, o negócio da juventude, né? Eu sempre faço assim uma colocação importante. Jovialidade é uma coisa, juventude é outra. A gente também precisa ficar muito, muito atento para o sofrimento psíquico do idoso. Por quê? Porque se, por um lado, o envelhecimento biológico natural, né, a gente é colocado como velho, a colocação da terceira idade também é uma construção social, onde o velho pode tudo, né? A sexualidade é recuperada, o que eu acho importantésimo. Só que, em muitos momentos, o paciente ele vive um conflito psíquico, porque ele fica entre um corpo que nem sempre responde àquelas demandas da jovialidade, né? Ou, perdão, da juventude, porque ser jovial é uma coisa, ser jovem é outra, está ligado literalmente à idade, à sua faixa etária. Então, isso também gera conflito psíquico, porque ele quer, né? Mas o corpo nem sempre responde, apesar de todas as tecnologias hoje que existem. A gente fala de uma coisa que se chama tecnologia do rejuvenescimento, quer dizer, todas as técnicas voltadas a essa era dos superremédios. Ela foi uma era muito boa, porque não é só a questão dos remédios para disfunção erétil, como Viagra, Cialis, o Levitra, não, os remédios para dor, gente, os anti-inflamatórios que reduziram o colesterol, o da pressão arterial, isso tudo mudou a forma de ser do velho. Então, hoje é uma envelhecência. A doutora Marisa Rocha vem aqui no programa hoje para falar exatamente com a gente sobre isso, porque como ela estuda, ela é uma médica ortomolecular e ela é especialista nessa questão hormonal, que tem tudo a ver para homens e mulheres, para ajudar no envelhecimento. Agora, o que o senhor traz, doutor Aníbal, dessa psiquiatria do envelhecimento? O que mais lhe incomoda? O que mais me incomoda é que determinados desafios em relação a determinadas doenças, aí eu falo mais das doenças neurodegenerativas, apesar da gente saber muito sobre elas, muito mais do que o próprio Alzheimer descreveu em 1906, a gente ainda está engatinhando. Existe muito mais, né, no nosso cérebro. E eu acho que também, né, comportamento não é só cérebro, mas das nossas vivências, de como as experiências moldam o nosso cérebro, que a gente ainda não sabe. Eu não sei se isso me incomoda, na verdade isso me impulsiona, porque eu acho desafiador trabalhar com comportamento. Sempre gostei, acho que foi isso que me levou a trabalhar com psiquiatria. Hoje a gente não fala em saúde física e saúde mental, mas em saúde. Saúde é uma coisa só, né? Então, eu diria que o que eu acho mais desafiador é, ainda hoje, nós temos uma doença neurodegenerativa muito comum e vai se tornar cada vez mais frequente. Por quê? Porque as pessoas estão envelhecendo mais e a idade por si só é o principal fator de risco para a doença de Alzheimer. Então, nos próximos anos, aqui na nossa realidade brasileira, vai ter um crescimento exponencial desses casos, né? O que pode se fazer para melhorar isso? Pois é, a gente ainda não sabe. A gente sabe que alguns fatores eles conferem uma maior proteção, mas em termos de prevenção... Tipo o quê? Jogar biriba? Ou jogar dança um biriba, de salão. Nesse sentido de estar integrado socialmente, mas uma coisa fascinante é o aprendizado de novas habilidades. Então, se você nunca aprendeu um idioma estrangeiro, vai aprender, né? Um trabalho manual, saber tocar um instrumento. Depois da idade avançada, que eu quero dizer. Isso, os estudos mostram que garante uma proteção incrível para a doença de Alzheimer. E eu queria até complementar, né, Aníbal? Nós temos uma parceria, trabalhamos em muitas situações juntos, em muitos casos juntos, e como a atividade física também, hoje assim, é uma das ferramentas. Eu sempre digo que a gente tem um kit de sobrevivência, tipo, né, no envelhecimento. Academia, ir para uma academia. Sim, o exercício aeróbico ele tem a capacidade de cortar o cortisol, que é uma das que vem pelo estresse, né, que é uma derivação do mundo contemporâneo. Então, o cortisol ele também é uma das formas
de influenciar no impacto das demências, né? Aumenta também a concentração de uma substância chamada fator de crescimento neuronal. A atividade física promove isso também. Então, esses estudos eles são fascinantes, porque atividade física todo mundo pode, né, fazer. Lógico, cada um dentro das suas limitações, mas nunca é tarde para começar. Então, gente, olha, para começar, comecem logo a botar as pessoas da família mais velhas para caminharem, para andarem e para aprenderem uma coisa diferente daquilo que sabem. Exato. Se é costureira, vai jogar tênis. Se é, entendeu? Se não quiserem, leve o fisioterapeuta para dentro de casa. Se não puder, frequentem os centros de convivência. Agora você tem Tai Chi Chuan, oferecido pelo poder público. Tai Chi Chuan, aquele é chato pra caramba, hein? Mas tem muito idoso que gosta. Ai, pois é. Bom, mas então, assim, comerciais a gente já volta, tá? Agenda Gilce Campos. Oferecimento Policlínica Granato. Saúde e bem-estar ao seu alcance. E Rio Cenário.